Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Matthew Ho está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Matt, deixe-me começar com a situação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Parece que uma guerra pode estar se aproximando. Pelo menos é o que as notícias estão dizendo. Não sei se você viu a entrevista que Tucker Carlson fez hoje com o juiz. Ele mencionou que o sistema político dos Estados Unidos havia sido alertado sobre uma possível guerra com a Venezuela. Olhando para a situação agora, vimos o presidente da Venezuela, Maduro, vir a público falando sobre paz. Nada de guerra, queremos paz. Até o comandante-em-chefe da Venezuela disse a mesma coisa. Eles não querem guerra. Mas Donald Trump disse na CNN que queremos recuperar o petróleo. Então, o que está acontecendo em Washington, Matt? Qual é o seu entendimento sobre o que está acontecendo? Eu sei, aqueles comentários do Trump foram loucos. A ideia de que não vamos parar até que a Venezuela devolva nosso petróleo e nossa terra, sabe? O que eles supostamente roubaram de nós. Do que ele está falando? Quero dizer, que terra eles roubaram de nós? Que petróleo eles roubaram de nós? Talvez ele ainda esteja irritado com a nacionalização da indústria do petróleo sob o Chávez, sabe, há uns 20 e tantos anos. Talvez seja isso. E isso, claro, é uma peça fundamental de tudo isso, o petróleo. É tão importante para a história. E aqui estamos nós de novo, outra guerra por petróleo, mais sangue por petróleo. Mas quero dizer, parece que hoje à noite, às 9 horas, no horário do leste dos Estados Unidos, Donald Trump fará uma declaração pública anunciando que entramos em guerra com a Venezuela. O que isso realmente vai significar, nós não sabemos. Certamente o tamanho da força presente lá é pequeno demais para desembarcar, para invadir ou controlar território, mas ainda há um número considerável de tropas na região. Além disso, como sabemos pela história das guerras americanas ao longo das décadas, nossos caças e bombardeiros podem vir de muito longe para lançar bombas sobre alguém. Portanto, há forças mais do que suficientes no hemisfério para impor à Venezuela o que o Iraque recebeu em 2003, o que a Líbia recebeu em 2011, o que o Estado Islâmico recebeu, e assim por diante. O ponto central disso, ou a inferência de Trump no que ele está baseando isso, é o comando dele sobre as forças americanas na guerra contra o Estado Islâmico, e o quão bem-sucedida ela foi. E como na visão dele, acho que é isso que vai acontecer. Nós simplesmente vamos matar essas pessoas. Eventualmente vamos matar Maduro, assim como acabamos matando Bagdade. E eventualmente, os fanáticos até o fim, sabe, usando a expressão de Dick Cheney, serão destruídos. Talvez tenhamos que destruir toda Raqqa e toda Mossul e, sabe, uma série de outras cidades ao longo dos vales dos rios Eufrates e Tigre. Mas no fim, venceremos. E acho que esse é o referencial de Donald Trump para isso, infelizmente. Mas veremos. Vamos ver. Sabe, quero dizer, como disse Yogi Berra, previsões são difíceis, especialmente quando são sobre o futuro. Mas sabe, Mark Twain, outro grande americano, também disse que a história não se repete, mas rima. E eu acho que, olhando para as guerras americanas nos últimos 50 ou 60 anos, podemos ter uma boa ideia de para onde isso vai. Qualquer um dos cenários que você imaginar acaba no mesmo lugar. E isso sabe, ruína e destruição para o povo venezuelano. E uma grande chance de que isso se espalhe para fora da Venezuela e crie instabilidade regional em todo o hemisfério.
O problema é que o terreno não é tão fácil para os Estados Unidos se eles decidirem agir de forma clandestina. E eu não vejo, Matt, uma mudança de regime acontecendo por meio de bombardeios aéreos. Eles não vão promover uma mudança de regime na Venezuela. Não sei se haverá cooperação, alguns agentes atuando secretamente na Venezuela, com bombardeios aéreos, mas afinal, é um país 3 vezes maior que o Vietnã. Se decidirem entrar, será o cemitério da presidência de Trump, na minha opinião. E a possibilidade de as coisas darem errado em relação ao que Donald Trump busca é alta. É bem alto, sim. Quero dizer, a ideia de colocar forças em terra, de ocupar partes da Venezuela, e como você disse, é um país grande, é o dobro do tamanho do Iraque. E nós não conseguimos subjugar o Iraque com 150 mil soldados americanos, cerca de 40 mil tropas da OTAN e um número equivalente de contratados, além das forças iraquianas aliadas, xiitas e curdos. Nós não conseguimos subjugar o Iraque, entende? E não temos nada parecido com isso para a Venezuela. E, novamente, a Venezuela é o dobro do tamanho do Iraque. E o terreno, como você disse, Nima, é muito mais difícil do que o do Iraque. Quero dizer, o Iraque já é bastante difícil, mas lá há grandes áreas urbanas e depois extensas planícies desérticas abertas. Sabe, quero dizer, é algo bem consistente. A Venezuela é muito mais complicada do que isso quando se trata de terreno. Propagandas políticas, além do que vemos em filmes de propaganda, além do que vemos em comícios, sempre tem um certo grau de incerteza. Então acho que a crença dentro do governo é que lançamos ataques aéreos, lançamos mísseis de cruzeiro, enviamos drones, talvez enviemos as forças Delta e os SEALs, e eles matam algumas pessoas ou algo assim. A ideia sendo que é um esforço de apoio, e isso permitiria que a oposição na Venezuela se levantasse e derrubasse o governo. Isso vai eliminar a liderança principal e haverá um vácuo de liderança que causará um colapso interno nas estruturas militares e civis de governo da Venezuela. Então as forças de oposição preencherão esse espaço e será um novo dia feliz na Venezuela daqui em diante. Essa é a visão, eu acho, da administração. É a crença que eles têm. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo. Quero ter cuidado com o que digo, porque é muito difícil estimar a realidade da oposição e a realidade do apoio ao governo de Maduro. Quero dizer, acho que o apoio ao governo de Maduro é muito maior do que a maioria no establishment de política externa dos Estados Unidos acredita. Eu estou desse lado da questão. Mas também sou cauteloso bastante para entender que talvez não seja assim. Talvez quando as primeiras bombas caírem, muitas dessas pessoas fujam, se escondam. Mas podemos imaginar esses cenários, certo? Então digamos que funcione do jeito que o governo, os especialistas dos think tanks e os generais e almirantes sem noção, que acham que estão acima e além dos erros dos generais e almirantes do passado, dizem que vai funcionar. Lançamos algumas bombas, enviamos a Delta, matamos algumas pessoas, o governo desaba. Sabe, Machado e Gonzalez viram presidente e vice-presidente ou algo assim. Você acabou de usurpar um segmento da sociedade que está no poder há 25 anos. Não se trata apenas de poder político, mas de poder ideológico. Existe um segmento da sociedade que construiu suas credenciais, que formou sua personalidade e cultura em torno da resistência ao imperialismo, em torno da resistência à ideia de que estão sendo usurpados. A suposição de que pelo menos uma parte deles não reagirá, de que uma parte não organizará algum tipo de insurgência contra esse governo de oposição que tomou o poder, é ilusória. E então surge uma insurgência, ou uma guerra civil. Quero dizer, esse é um dos cenários. Outro cenário é que Maduro seja morto e haja um vácuo de poder, e a oposição seja inepta, ou comece a brigar entre si. E então não há nenhuma força que realmente assuma o controle da sociedade venezuelana.
Dá para imaginar o país simplesmente se dissolvendo em uma guerra civil, em cantões, em uma situação parecida com a da Síria. Certo? É muito fácil de ver. E a outra possibilidade é a seguinte: se não der certo, se os Estados Unidos não matarem Maduro e ele continuar no poder, que tipo de repressão vai recair sobre a oposição? Certo? Quero dizer, quando há uma tentativa fracassada contra o governo, isso só fortalece o governo. Sim, o governo vai reprimir, vai se tornar mais autoritário. Mas isso fortalece o governo. E, portanto, a resposta seria, é claro, mais sanções, uma zona de exclusão aérea por um período indefinido, um bloqueio, você sabe, todas aquelas medidas que já vimos antes, mas em uma escala e duração semelhantes às do Iraque, de 1991 a 2003. O que então acaba significando que os americanos terão de travar uma guerra total, porque não suportam mais o insulto de ver essa nação ainda desafiando-os. E é claro, a ruína e o sofrimento do povo venezuelano em qualquer um desses cenários. Certo, está muito claro. E há também o perigo muito real de que isso se espalhe. A ideia de que isso ficaria contido na Venezuela não é diferente da ideia de que a guerra do Vietnã ficaria contida no Vietnã, que não se espalharia para o Laos e o Camboja, certo? Ou que o conflito no Afeganistão não se espalharia para o Paquistão, ou do Iraque para a Síria. Quero dizer, há vários exemplos diferentes aos quais se pode apontar, especialmente quando há autoridades americanas como Rubio promovendo essa ideia de um efeito dominó. Primeiro a Venezuela, depois a Nicarágua, depois Cuba. Sabe, Machado, a líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz está dizendo que o objetivo é que depois que a Venezuela for libertada, nós libertaremos a Nicarágua. Quero dizer, libertaremos a Nicarágua e depois libertaremos Cuba, certo? E também os grupos, eles estão falando sobre a Colômbia. Sim, eles falam sobre a Colômbia. Por que não a Colômbia? Há um socialista, um esquerdista, e ele não é amigo de então, e isso é logo ali ao lado. Sabe, quero dizer, a ideia de que isso de alguma forma ficaria restrito à Venezuela é simplesmente absurda. E claro, completamente anti-histórica também. Matt, como você entende a política de Israel? Israel está apoiando a guerra contra a Venezuela. O que eles têm a ver com o conflito na Venezuela? Isto faz parte dos acordos de Isaac. Tenho certeza de que você já viu isso, certo, Nima? Os acordos de Isaac são basicamente os acordos de Abraão, mas voltados para a América Latina. E claro, há vários grupos de extrema-direita ou de direita. It's a story stad frame sabem, please. Vai haver um acordo de Jacob para o Sudeste Asiático, sabe? Quer dizer, isso se estende pelo mundo todo. Vamos ter um acordo de Moisés para a África, sabe o que quero dizer? Mas a ideia é a seguinte: existe algo entre o pessoal da política externa, e acho que isso é verdade no mundo todo, independentemente do país, a ideia de ter um mapa colorido a seu favor, certo? Como se fosse um jogo de war. E quanto mais nações estiverem na nossa cor, em vez da cor dos nossos adversários, melhor é para nós. Acho que isso é algo que frequentemente domina a mentalidade dos tomadores de decisão e, em seguida, influencia suas políticas. Se as pessoas assistiram à série The Diplomat na Netflix, que eu acho uma série excelente, no final da segunda temporada, a vice-presidente americana, interpretada por Allison Janney, faz um monólogo que resume perfeitamente esse tipo de pensamento. Essa visão maníaca, paranoica e megalomaníaca do mundo como um grande tabuleiro de xadrez tridimensional, certo? Todas essas pessoas são discípulas de Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski. E eu acho que isso se estende à visão israelense do mundo. Então essa ideia de atrair mais países, ou de ter mais países do seu lado, outro país que possa votar com eles na ONU,
porque você tem razão. Isso realmente não faz muito sentido. Não se vê nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de esforço diplomático que realmente signifique algo, que tenha força, que tenha algum efeito real sobre os israelenses. Quero dizer, há muitas ações performáticas, muitos países que reconheceram a Palestina, alguns que cortaram relações diplomáticas, mas nada que realmente tenha feito algo no sentido de prejudicar os israelenses. Então eu acho que esse acordo Isaac é só mais uma forma de garantir que o mapa fique colorido a nosso favor. Também é uma maneira de as nações da América do Sul e da América Central tentarem agradar os americanos, especialmente Donald Trump, certo? Quer dizer, o Trump fala tanto sobre os acordos de Abraão. Ele tem tanto orgulho do genro dele, Jared Kushner, por ter conseguido isso. E esse acordo Isaac é apenas uma tentativa muito simples, muito simplória e patética, na minha opinião, de agradar Donald Trump e mostrar a ele que sabe, podemos ser ótimos aliados ao redor do mundo, e que por isso ele deveria investir em nós. Certo. Matt, mudando de assunto para o conflito na Ucrânia, Donald Trump, o governo Trump, decidiu que se a Rússia não aceitar o chamado plano de paz, eles imporão sanções à Rússia. Parece que a nova retórica, a nova linha, é que precisamos dar à Ucrânia as garantias do artigo 5, ou seja, a garantia da OTAN à Ucrânia. Por que é tão difícil entender que uma Ucrânia neutra, uma Ucrânia sem qualquer tipo de envolvimento militar da OTAN ou dos europeus, seria próspera, seria melhor? Eles estavam na mesma posição antes de esta guerra começar. Poderiam chegar à mesma posição depois de qualquer acordo na Ucrânia. Não é preciso ir tão longe com a OTAN. Todo o problema na Ucrânia gira em torno da OTAN. E ainda assim, você volta a defender a OTAN. Não vejo isso acontecendo. Parece que teremos essa guerra se arrastando indefinidamente. É uma loucura. Sabe, quero dizer, antes de tudo, há dois grandes estados neutros no meio da Europa, Áustria e Suíça. Até pouco tempo atrás, a Finlândia também era um estado neutro. A Ucrânia havia escrito em sua Constituição, quando deixou a União Soviética, que seria um estado neutro. Esses líderes na Europa, assim como os americanos, porque há uma grande parte do Partido Republicano e a maior parte do Partido Democrata também, ainda veem essa guerra como uma guerra justa, certo? Quero dizer, para eles, a ideia de neutralidade ucraniana seria uma derrota. Primeiro, isso vai contra toda a narrativa. Vai contra a ideia de que a Rússia está lançando essa guerra porque é uma potência imperial determinada a reconstituir a União Soviética. Putin é o próximo Hitler, certo? Quer dizer, agora tem que admitir que aquela narrativa não era exatamente o caso e que fizemos as pazes com pessoas com quem, por anos, dissemos que não poderíamos fazer as pazes, que não poderíamos confiar. Isso é algo muito difícil de fazer quando você essencialmente se colocou em um canto assim. Sabe, a ideia de neutralidade também significa que você perdeu uma parte do tabuleiro de xadrez, que perdeu uma parte do mapa que já não tem mais a sua cor. Quero dizer, você vê esse tipo de pensamento novamente, não apenas nos assuntos da América Latina, não apenas nos assuntos do Oriente Médio, mas certamente na Europa, onde ele realmente domina, onde há de fato homens e mulheres que são, mais uma vez, discípulos de Kissinger e Brzezinski. A visão dos europeus, da liderança europeia como ela é a de que herdaram o papel de principais vassalos dos Estados Unidos. Outro dia, vi um comentarista se referindo a eles como potências vice, os deputados do Império, certo? E agora, perder esse status, perder esse papel, assim como a ideia de que este era o nosso feudo, este é o nosso continente, e agora estamos perdendo parte dele para outra potência, é algo que eles foram ensinados e condicionados a enxergar como uma derrota existencial, uma grande derrota, algo pelo qual deveriam ir à guerra. A maneira como tem falado na última semana em particular, sejam os alemães, os franceses ou os britânicos, mostra isso.
O chefe do exército britânico, ou das Forças Armadas Britânicas, disse outro dia algo no sentido de que o povo britânico aprenderá o que o sacrifício realmente significa. Sabe, quero dizer, essa linguagem dramática, essa retórica, esse alarmismo destinado a colocar o povo europeu em linha. Para evitar o quê? Que a Ucrânia se torne neutra. Evitar o quê? A repetição da bem-sucedida neutralidade da Áustria e da Finlândia durante a Guerra Fria? Sabe, seguir o exemplo do sucesso da neutralidade suíça e escandinava por tanto tempo. Quero dizer, veja, é isso que temos. O general francês dizendo ao povo francês: "Vocês querem seus filhos por fumar, ou qualquer técnica comentar-se me estar feio o último semana." You know, whatever ridiculous comment Mertz has made in the last week, I'm sure he made another one today. Tenho certeza de que ele fez outro hoje. Você também tem o britânico. Sim, o jeito britânico. Como eu disse, o britânico... Bem, a mensagem era que o povo britânico precisa aprender o que é sacrifício de verdade, sabe? Parafraseando o que ele disse. Então, apenas o medo, o desespero, a ideia de que esta guerra está chegando ao fim, e é aqui que colocamos todos os nossos ovos, sabe? Esse é o proverbial cesto de ovos, e estamos perdendo. E isso significa muito. Isso significa a perda da nossa identidade política. Essa perda significa a perda do nosso poder, não apenas no continente. Mas veja, para essas pessoas, a ideia de credibilidade é algo extremamente importante. Os europeus a utilizam da mesma forma que os americanos. Se lembrarmos durante a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão ou qualquer outra, por que os Estados Unidos não conseguiam sair do Iraque? Por que não conseguimos sair do Afeganistão? Por que não conseguimos sair da Síria? Porque perderíamos credibilidade. E os europeus dizem a mesma coisa também. A miopia em que essas pessoas vivem, sua visão de mundo limitada, a bolha em que estão, é completamente desconectada do resto do mundo. E mais uma vez, eles estão apenas protegidos, encantados pela própria crença de que estão tomando as grandes decisões da história. Sabe, essas são pessoas que acreditam ser homens e mulheres da história. São como o general de Tolstói, certo? Que sem Ursula von der Leyen não haveria Europa. Sem Friedrich Merz, neste momento e neste período, não haveria rejuvenescimento, nem regeneração, nem fortalecimento da Alemanha. Deus sabe o que Keir Starmer acredita ser. Então, juntando tudo isso, você pensa, ok, dá para ver como eles estão fazendo quase tudo o que podem para estragar ou sabotar a chance de acabar com essa guerra horrível, assassina e impossível de vencer. E eu concordo com você. Acho que isso vai continuar. Quer dizer, eu não estou no grupo, como as pessoas sabem, que acredita que os russos vão encerrar isso até março. Sabe, eu acho que se você e eu estivermos falando sobre isso nesta mesma época do ano que vem, Deus nos ajude. Que não escale, que não se expanda. Outro dia, a Turquia derrubou um drone que estava indo em direção ao seu território. A ideia de que isso vai crescer bem, talvez não esteja acontecendo da forma que temíamos há 3 anos, 2 anos ou até no ano passado. Mas isso não significa que a possibilidade não exista, certo? E seria tolice achar que só porque ainda não aconteceu, não vai acontecer. Sabe, a única coisa que eu acho que posso dizer sobre tudo isso é que alguns dos comentários que surgiram nesta semana contradizem a histeria dos europeus. Quero dizer, os comentários que Merz, o chanceler alemão, fez outro dia sobre a proposta americana foram realmente notáveis. A ideia de que existe esse processo que não foi bloqueado, que é um vai e vem, americanos conversando com os russos e com os ucranianos, depois voltando aos russos. Os europeus estão incluídos nisso. Mas acho que a realidade é que Zelensky foi a Berlim esta semana e disse a eles essencialmente que o jogo acabou. Que sabe, eu sei que vocês não têm os meios, não têm as contas bancárias. Vocês não têm as fábricas de armamentos. Vocês não têm a vontade de vencer esta guerra por nós. E, portanto, a realidade é a degradação contínua do meu país,
a destruição contínua de seu povo e de sua terra. E vocês não podem impedir isso. Acho que é isso que aconteceu. Há um entendimento de que esta guerra é realmente impossível de vencer, de que os americanos estão mesmo decididos a sair dela. E novamente, embora daqui a um ano ainda possamos estar falando sobre isso, isso só significaria que os russos conquistaram mais território, mais infraestrutura ucraniana foi destruída, mais ucranianos morreram, mais russos morreram, e há um grande risco de a guerra escalar ou se expandir ainda mais. Todas essas coisas continuam sendo verdadeiras. Mas também há a chance de que haja um colapso, de que o governo ucraniano fique sem dinheiro. Certo. E acho que esse é o ponto principal, especialmente porque os europeus parecem incapazes de elaborar um plano para resolver os problemas orçamentários da Ucrânia, sem tirar dos russos. Agora, vários países europeus são contra isso, incluindo a Itália, porque não se trata apenas de um roubo descarado, mas também traz sérias consequências para os europeus, devido à retaliação russa. Então acho que nesta semana, ou no fim de semana que levou a esta semana, caiu a ficha de que o jogo acabou. Que, se não fizermos isso, o que vem a seguir será pior do que os últimos 4 anos que vivemos. Na verdade, a Associated Press informou que a Ucrânia está à beira da falência. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o país precisará de um total de 137 bilhões de euros em 2026 e 2027. Sabe, esse valor só aumenta, e dá para ver a situação na Europa. Eles não estão em uma boa posição no momento. Presumo que a maior parte do fardo recaia sobre os ombros do povo alemão. E quem vai fornecer essa quantia de dinheiro? Não vejo Donald Trump fazendo isso. Não. Ele quer se beneficiar da Europa. Ele não vai nada à Europa para ajudar a continuar a guerra na Ucrânia. Não, a única maneira de os americanos colocarem algum dinheiro nisso é se conseguirem tirar dinheiro disso. Certo. E mesmo assim, eles realmente não querem fazer isso. Eles querem usar os ativos russos para criar algum tipo de fundo de investimento que gere lucros. Quero dizer, se voltarmos, era o ponto 27, não me lembro, 27, 28, acho que estamos no 20 agora. Mas veja, um desses pontos dizia que 100 bilhões de dólares seriam retirados dos ativos russos congelados, colocados em um fundo de investimento, e os Estados Unidos dividiriam os lucros com os russos. Quero dizer, esse é o plano americano de reconstrução da Ucrânia. Lucrar. Sempre soubemos disso. Foi no primeiro ano da guerra que os CEOs da BlackRock e de outros abutres e firmas vampiras de Wall Street estavam na Ucrânia, basicamente assinando um acordo com os ucranianos de que assumiriam a reconstrução quando a guerra terminasse. E eu acho que talvez tenha sido o Goldman Sachs que teve um papel tão proeminente nisso. Mas veja, isso tem sido assim ao longo desses quase 4 anos. Esse ovo de ouro que estaria no fim da guerra. Pessoas tomando os despojos, pessoas tomando o corpo da Ucrânia, e então, por meio dos eufemismos de investimento e reconstrução, saqueando o que resta e transformando o país essencialmente em um escravo, um vassalo, uma criatura das finanças ocidentais. A ideia é que, ao final disso tudo, haverá uma reconstrução da Ucrânia, mas será algo que sempre levará de volta aos bancos, especialmente aos bancos americanos. Era assim que sempre seria para os ucranianos. Sabe, quero dizer, não houve um único caminho aqui em que, mesmo que por algum tipo de milagre, algum tipo de Deus ex machina, os russos fossem derrotados e a Ucrânia recuperasse todo o seu território, certo? Algum tipo de arranjo de universo paralelo, algo de fantasia. Mas os ucranianos ainda estariam nesse ponto em que se venderam aos bancos americanos, em que seriam propriedade dos bancos americanos. Sabe, sempre foi assim que as coisas iam acontecer. E eu nem deveria dizer apenas bancos americanos, porque sei que os europeus também estavam muito envolvidos nisso. Quero dizer, isso é outra coisa também. Você viu o pânico nos mercados com as ações de defesa europeias nos últimos dias.
E então, ontem a CNBC publicou um artigo em que várias empresas europeias de defesa divulgavam comunicados de relações públicas dizendo que, veja só, a paz não é o fim para elas. Haveria benefícios com a reposição de estoques e outras declarações realmente grotescas dessas empresas de armamentos sobre como, mesmo com a paz, não seria o fim. Quero dizer, elas estavam dizendo que a paz é a pior coisa possível para elas. E de fato é. Mas veja, havia essa ideia na Europa, assim como nos Estados Unidos, porque até a chegada do governo Trump, havia americanos, como Mitch McConnell, falando sobre os benefícios econômicos dessa guerra, sobre como ela estava financiando empregos americanos, já que eram os americanos que produziam os sistemas de mísseis Patriot e coisas do tipo. E eu acho que havia um certo grau de keynesianismo aqui na mentalidade europeia. Algo como, ok, esses 200 bilhões de dólares que vamos tirar dos russos, esses 140 bilhões de euros que precisamos fornecer à Ucrânia nos próximos 2 anos, ou então eles entram em colapso. Sim, muito disso vai para a Ucrânia, mas uma grande parte fica aqui. Uma grande parte vai para a BAE. Uma grande parte vai para Rheinmetall, certo? Uma grande parte vai para Rafael. Sabe, uma das empresas que teve a maior queda nas ações nos últimos dias foi a Saab, lá na Suécia, porque supostamente venderia 150 caças Gripen para a Ucrânia, ou algo fantasioso assim. Isso nunca iria acontecer de qualquer forma. Mas sabe, quero dizer, isso é algo, Nima, que acho que comentamos sempre que Zelensky vinha aqui aos Estados Unidos. Suas reuniões com os CEOs das empresas americanas de armamentos. E eu tenho que acreditar que Zelensky, se fosse esperto, dizia a esses homens e mulheres, e eles são espertos o suficiente para perceber isso sozinhos, que, se quiserem as dezenas e dezenas de bilhões de dólares em pedidos pendentes de armas para a Ucrânia, assim como as dezenas e dezenas de bilhões de dólares em pedidos pendentes no reforço da defesa, no aumento de armamentos nos últimos anos na Europa, é melhor manterem essa guerra em andamento. E esse é outro motivo pelo qual a neutralidade é uma ideia tão horrível para os europeus e muitos americanos, porque isso corta essa torneira. Então, se tivermos paz na Ucrânia, se a Ucrânia se tornar uma nação neutra, essas dezenas e dezenas de bilhões de dólares em pedidos pendentes não se aplicam mais à Ucrânia. E agora os europeus têm dificuldade em explicar isso, a não ser continuando com esse espantalho, esse alarmismo sobre a Rússia. O Wall Street Journal, na verdade, e eu vou parar depois desta última observação, publicou outro dia um artigo exatamente sobre o que estamos discutindo aqui. Literalmente, no meio do texto, diz que sem o alarmismo, os políticos europeus não conseguem convencer seus cidadãos da necessidade de aumentar os orçamentos de defesa. Ou seja, sem deixar o público irracionalmente com medo dos russos, eles não conseguem justificar todos esses aumentos massivos no tamanho de seus exércitos, em seus orçamentos de defesa, na importância de suas indústrias bélicas e assim por diante. Pois é. Matt, na verdade, quando olho para a Europa, já não a reconheço. Não é mais a Europa que eu costumava imaginar ou sentir, porque antes era toda sobre direitos humanos, toda sobre liberdade de expressão. E hoje, enquanto conversamos, estão impondo sanções ao coronel Jacques Baude, que é um dos nossos convidados, um dos nossos amigos neste podcast. E por causa da análise dele sobre a guerra na Ucrânia e no Oriente Médio, estão dizendo que ele é pró-Rússia, um propagandista russo. É tão trágico de ver. Toda vez que converso com o coronel Jacques Baude, ele demonstra preocupação com a Europa. Ele realmente sente isso. Ele realmente quer que a Europa seja melhor, que seja uma potência, que seja mais forte, que seja mais, consciente desse tipo de ódio interminável em relação à Rússia. E toda vez ele pergunta, qual é o benefício disso para a Europa? Como vamos ganhar com esse tipo de animosidade quando se trata da Rússia, da China e da Europa? O que está acontecendo na Europa? Como podemos entender isso?
Eu realmente respeitava a Europa antes de a guerra na Ucrânia começar, mas com o passar do tempo, parece que a Europa está se transformando em uma ditadura. Como é possível ir contra os próprios cidadãos, que são contra a guerra, que não gostam de guerra, que não querem gastar tanto dinheiro nessa guerra interminável na Ucrânia? É assustador, não é? Porque acho que muitos de nós tínhamos essa ideia de que na Europa existe uma defesa dos direitos humanos que não se encontra em nenhum outro lugar. Veja o trabalho do Conselho Europeu de Direitos Humanos. Mas dá para ver que isso começa a se desfazer de verdade. Vou citar o caso de Julian Assange e a forma como os suecos e os britânicos acompanharam a perseguição americana contra Julian, em um caso que era claramente de liberdade de expressão, de jornalismo. E isso durou mais de uma década. Sabe, a exigência, eu acho, de se alinhar ao governo americano para garantir que continuem sendo os primeiros entre os vassalos do império, começou a se desenvolver após o fim da Guerra Fria, especialmente com a participação da Europa nas guerras dos Estados Unidos em todo o mundo muçulmano. Sabe, isso começa a se espalhar pelo restante do continente, não apenas na ideia de permanecer em boas relações com os americanos, mas também em manter-se nas boas graças das autoridades estabelecidas que se beneficiam dessa relação. E assim, essa ideia de correção política, por assim dizer, surge de um certo grau de liberalismo. Acho que provavelmente havia um tipo de correção política na Europa que era uma afronta para aqueles de nós que são a favor, você sabe, de liberdade de expressão e de mulanda. Sabe, isso acaba se misturando com um tipo mais autoritário de censura, do tipo não critique o império, em que há um medo, não tanto de ferir sentimentos ou de não ser politicamente correto, certo? E de ofender ou prejudicar pessoas sem poder político. Porque, essencialmente, é isso que o politicamente correto costuma ser, só que levado longe demais. Mas a origem disso está nessa ideia, nessas ideias liberais de proteger certas classes de pessoas contra abusos, especialmente aquelas que foram historicamente abusadas. Só que você vê isso se transformar, em vez de ser uma proteção de uma classe vulnerável, em uma proteção da classe mais alta, a proteção da classe dominante. E é isso que vemos aqui com essa censura que está surgindo. Seja, como mencionamos com Jack Bode, mas também com o que vimos na Grã-Bretanha, com suas leis antiterrorismo, a forma como perseguiram jornalistas, a forma como prenderam jornalistas também na Grã-Bretanha. E também, acho que, você sabe, nem você nem eu somos fãs da alternativa para a Alemanha, o AfD, o partido de direita na Alemanha. Mas também acreditamos que eles devem ter o direito de operar sem serem molestados, que não deveriam ter restrições impostas a eles que não são impostas a outros partidos. E é isso que vemos acontecendo. Então o que temos, e é por isso que isso é tão perigoso, é uma censura que deixou de proteger grupos vulneráveis para proteger a classe dominante, e agora não apenas protegê-la, mas realmente fortalecê-la ao limitar qualquer tipo de oposição política. E claro, naturalmente, por causa de muitas coisas, incluindo esse tipo de censura, essas restrições às liberdades civis, essa hipocrisia, houve pessoas que se deslocaram para a direita, pessoas que se afastaram dos partidos tradicionais. É por isso que agora continuamos vendo partidos como o AfD ou o Reform, no Reino Unido, crescerem e se tornarem cada vez mais populares. Sabe, quero dizer, isso está ligado a todos os outros problemas que a Europa tem, certo? Problemas com o custo de vida ou com acessibilidade, como todos chamamos agora, não é? Mas veja, há problemas com imigração, com os custos de energia e moradia, com empregos. Quero dizer, o fato é que, cara, a gente nem consegue mais fabricar carros aqui na Europa. A Alemanha está fechando suas fábricas de automóveis. O que está acontecendo, afinal?
Talvez esse pessoal aqui tenha uma ideia melhor, porque as pessoas que estiveram no poder nos últimos 70 anos foram as que nos trouxeram até aqui. E eu nem posso digitar isso no Facebook, senão sou censurado. Dá pra ver como isso vai crescendo, sabe? E é isso. Isso faz a Europa parecer quase irreconhecível. E ver alguém como Jacques Baude, que de forma alguma tá, você sabe, por aí jogando coquetéis Molotov, mas é um analista muito sério e ponderado, com uma longa carreira. Bem, isso diz muito. E eu só diria às pessoas que querem apoiar o Coronel Baude, comprem seus livros. Nos Estados Unidos, é Baude. Vá na Amazon, procure seus livros, compre-os ou adquira-os pela sua livraria local, da forma que preferir. Sua editora, acho, é a Milomax Press, da França. Mas sim, certamente o apoiem dessa forma. Sabe, a questão é, quanto tempo até que o próprio diálogo seja sancionado? E se for você quem está hospedando essas conversas, sem falar de todas as outras pessoas que você convida? Quanto tempo até isso acontecer? Até você ser sancionado, Nima? E as pessoas que querem te ouvir, que querem te seguir, que querem exercer o direito de ouvir, ler, assistir e participar do que quiserem. Quanto tempo até o dia em que elas entrarem no YouTube e você tiver sumido? Sabe, então acho que, sim, tô prestes a entrar no meu discurso agora sobre apoiar a mídia independente, jornalistas independentes, podcasters, etc. Porque eles estão fazendo isso por medo, certo? No fim das contas, é disso que se trata. Eles acham que ao silenciar pessoas que estão dizendo a verdade, de alguma forma vão se proteger. Mas não vão. Isso só vai gerar o que chamam de efeito Streisand, quando as pessoas começam a perguntar, quem é esse cara? O que ele disse? Ah, espera, isso faz sentido. É. Certo. Só uma coisa rápida. Você já teve o Tony Shaffer no seu programa, certo? Eu não tive. Tony Shaffer é um comentarista americano e ex-oficial de inteligência. Ele escreveu um livro por volta de 2010 que o Pentágono não gostou. Quando o livro estava prestes a ser impresso, o Pentágono disse, você não pode publicar este livro. E o editor dele respondeu ao Pentágono. Eu vi a carta. Basicamente, vocês estão loucos? Se nos disserem para não publicar, vamos contar ao New York Times, então venderemos muito mais cópias deste livro. E o Pentágono, é claro, não, vocês não podem publicar. E o editor enviou aquela carta ao New York Times, e o New York Times escreveu uma matéria sobre isso. Em vez de vender provavelmente 5.000 cópias, acho que ele vendeu 50 ou 60 mil cópias. Sabe o que quero dizer? Então essa ideia de que de alguma forma vamos silenciar esse coronel, esse suíço, e que todo mundo vai se fechar depois disso, que todos vão se alinhar e ninguém mais vai ouvi-lo. Simplesmente não é assim que as coisas funcionam. Mas é algo decepcionante de ver, e eu me sinto péssimo por ele também. Sinto muito por esse homem, cuja vida agora foi... Bem, não consigo imaginar como deve ser difícil ser colocado em uma lista de sanções como essa. Acho que muitos de nós já vimos como isso é, por meio de outras pessoas que falaram sobre o assunto, como a relatora especial da ONU para a Palestina, Francesca Albanese. Albanese, obrigado. Albanese, thank you. Yeah. Matt, Matt, você sabe, ele mora em Bruxelas, e eles fazem parte da UE, a União Europeia, mas ele é da Suíça. E se ele for para a Suíça, eu não sei como isso seria possível, porque toda a vida dele está em Bruxelas. Você não pode simplesmente, sabe, pegar tudo e ir para a Suíça. Certo. E como é que se faz isso nos dias de hoje? Tá tudo fechado. Quero dizer, tenho certeza de que as contas de e-mail dele foram encerradas, assim como aconteceu com Karim Khan, o promotor do TPI. Sabe, todos os e-mails dele sumiram. Ele não consegue fazer reservas de voo, não pode se hospedar em hotéis, ninguém quer fazer negócios com ele. Tudo precisa ser feito basicamente por meio de... Isso é escravidão, Matt. Isso é escravidão, na minha opinião. Uma nova forma de escravidão.
Essas pessoas não são. Você impõe sanções sobre elas. Elas ficam em uma condição pior que a de escravos quando você exerce esse tipo de pressão sobre elas. Sim, e quero dizer, pelo menos no meu caso, Scott Ritter, Danny Davis e todos os outros americanos, Larry Johnson e Ray McGovern, nós temos um certo grau de proteção contra isso que todos fora dos Estados Unidos não têm. Eu imaginaria que a União Europeia não sancionaria um americano, mas certamente sancionaria um brasileiro. Eles sancionaram um suíço, sabe o que quero dizer? Vamos lá. Mas agora, nos Estados Unidos, com essa nova categoria de terrorismo doméstico, e, como Ken Klippenstein publicou há 1 ou 2 semanas, o Departamento de Justiça instruiu o FBI a começar a fazer listas de pessoas que violam o Memorando Presidencial de Segurança Nacional número 7, que define o que era mesmo 18 diferentes categorias de comportamento que constituem terrorismo doméstico. Provavelmente já nos enquadramos em 3 ou 4 delas, pelo menos neste episódio até agora. Certo. Sabe, em termos de como falamos, mesmo para os americanos, há certamente esse perigo. Não tenho medo de que um dia o juiz napolitano Danny Davis, Scott Horton e outros acordem e descubram que suas contas bancárias foram encerradas. Acho que vai ser mais algo como o FBI, ou Kash Patel, enviando um e-mail para os CEOs do Google, da Meta e da Apple dizendo: "Ei, essas pessoas são terroristas domésticos. Vocês não podem mais dar plataforma a elas. Elas não podem ter acesso às suas coisas." E então o juiz, o Danny, o Scott e todas as outras boas pessoas por aí que estão fazendo um trabalho incrível, dizendo a verdade ao poder, não estarão mais no YouTube, nem poderão postar vídeos no Instagram, ou o que for. Sabe, o Spotify não vai mais hospedar os podcasts do Scott Horton. Sabe, passamos por algo parecido há uns 7 ou 8 anos com o painel Hamilton. Toda aquela lista que supostamente incluía vários sites e organizações de mídia como Facebook, Counterpunch, Truthout, Consortium News, Antiwar.com. Todos esses veículos que um grupo de fachada do estado de guerra permanente rotulou não apenas como pró-Rússia, mas como se estivessem recebendo dinheiro da Rússia. E então, claro, anos depois, Matt Taibbi fez um grande trabalho sobre isso. E ficou claramente comprovado que era tudo um monte de mentiras. Mas o que eles perceberam, no entanto, foi que estavam sendo desmonetizados, entende? Pessoas que ganhavam dinheiro fazendo programas como o seu, não conseguiam mais ganhar. E se você pesquisasse algo, se tentasse encontrar algo que Joe Lauria escreveu, ou sabe, Bobby Perry, que Deus o tenha, escreveu, não conseguia achar, porque o Google havia retirado esses conteúdos da lista de resultados. You couldn't find it because Google delisted them, right? They weren't available any longer. Certo, eles não estavam mais disponíveis. Sabe, e é isso que eu temo que vai acontecer. Seja isso algo dirigido pelo governo americano, ou se essas empresas de mídia fazem por conta própria autocensura, ou se essas empresas de mídia são assumidas e compradas. Estamos vendo isso, acho, com o TikTok. Estamos vendo isso com a CBS News, depois que Larry Ellison comprou as duas. Então, claro, se isso não funcionar, você terá Kash Patel com a lista dele, e ele enviará agentes do FBI à sua porta. Talvez você não seja preso, ou se for, talvez não passe tanto tempo na prisão. Mas sabe de uma coisa? Isso vai te custar uma fortuna, e você vai passar o resto da vida na pobreza por causa dessa tentativa de te arruinar, só porque tudo que você fez foi dizer a verdade ao poder. 2 ataques, Matt. Um deles na Austrália, sabe? Um pai e seu filho atacaram judeus em Bondi Beach e mataram, se não me engano, 16 pessoas. Observando a mídia na Austrália, dizem que esses 2 faziam parte do ISIS e tudo mais. Como você vê o que aconteceu na Austrália? E como podemos entender isso? Claro, Israel está dizendo que o Irã, o Hezbollah e o Hamas estão por trás disso. Mas se esses 2 caras, que mataram pessoas na praia na Austrália, faziam parte do ISIS, o Irã tem tido muitos problemas com o ISIS desde 2017. Mais de 10 ataques. A Rússia também sofreu ataques do ISIS, como o do Crocus Hole. 2 ou 3 ataques o ISIS realizou lá. O que está acontecendo?
E vimos a mesma coisa na Síria. A Guarda Nacional foi atacada por uma facção do ISIS. O ISIS está saindo do controle? Essas situações estão relacionadas entre si ou são separadas? Como você entende isso? Não consigo ver o ataque na Síria como outra coisa além de uma coincidência de timing com o ataque na Austrália, mas vem do mesmo tipo de propósito, certo? E eu não quero presumir demais sobre o ataque na Síria, porque realmente não sabemos muito sobre ele. O homem que realizou aquele ataque na Síria, ele só entrou para o exército sírio no último ano. A família dele pode ter sido morta por uma bomba americana há 10 anos. Certo? Quero dizer, nós simplesmente não sabemos a história. E talvez essa seja a motivação para contra-ataques. E o ISIS encontra algo em que possa se apoiar, onde talvez ele realmente fosse um membro do Estado Islâmico. E ele se alistou no exército com esse propósito específico. Os ataques em Sydney parecem ter sido realizados por 2 homens, um pai e um filho, que eram membros declarados do Estado Islâmico, já que encontraram essas bandeiras no carro. Não acho que isso seja um ataque de bandeira falsa. Acredito que seja um ataque do Estado Islâmico. Esses homens passaram boa parte de um mês nas Filipinas, em Mindanao, onde há esse tipo de movimento jihadista islâmico reacionário há décadas. Os filipinos negam, mas ele existe. Sabe, tudo isso é consequência da política imperialista ocidental. As pessoas vão apontar para Gaza, é claro, dizendo que é por causa de Gaza. E talvez haja verdade nisso. Mas não sabemos há quanto tempo esses 2 homens que realizaram o ataque em Sydney faziam parte do ISIS, ou pelo menos sentiam simpatia ou apreço pelo Estado Islâmico. E o Estado Islâmico é anterior ao genocídio em Gaza. De qualquer forma, isso é consequência do imperialismo ocidental no Oriente Médio. É consequência, em especial, da guerra dos Estados Unidos no mundo muçulmano há décadas. Também há precedentes e antecedentes para isso. Isso remonta ao que dá sentido a movimentos como o Estado Islâmico. É isso que lhes dá uma história. Isso explica para eles o que estão fazendo, que estão participando de uma batalha cósmica que dura há séculos, e é assim que eles entendem. Os homens que realizaram o ataque em Sydney, na Austrália, um deles está morto, o outro está sob custódia. Posso imaginar que nunca ouviremos realmente o que ele tem a dizer, assim como tantos outros que realizaram ataques contra alvos ocidentais, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Nunca se ouve sobre o que os ataques significavam. O ataque à boate Pulse, na Flórida, há cerca de 10 anos. Sabe, a narrativa em torno disso era de que se tratava de um homem inspirado pelo jihadismo que a atacou por ser uma boate gay. Mas isso não parece ser o caso. Parece que ele atacou a boate por saber que era uma boate, e por acaso era uma boate gay. O ataque não foi motivado por ódio à comunidade LGBTQ, mas sim por ódio aos americanos por causa de seus ataques em todo o Oriente Médio. Sabe, quando aquele jovem se explodiu no show da Ariana Grande no Reino Unido, ele não estava dizendo converta-se ou morra. Ele estava dizendo, parem de bombardear nossos países. E eu acho que é isso que você tem aqui. Agora, certamente o ataque contra a cerimônia de Hanukkah, o fato de que, pelo que eu sei, a grande maioria das 16 pessoas que foram mortas ali eram judias, sim, claramente isso tem essa moldura, esse foco em Israel e na Palestina. Com certeza. Mas eu não acredito que aqueles 2 homens, enquanto massacravam pessoas, enquanto assassinavam pessoas, estivessem dizendo, converta-se ou morra. Acho que eles estavam dizendo, esta é a consequência das ações de Israel, das ações do Ocidente com nosso povo. E sem esse enquadramento, sem o entendimento de que esses ataques são retaliatórios, que não são ataques provocativos, nem ataques destinados a converter pessoas, nem ataques feitos para garantir a esses homens, e muitas vezes mulheres,
um lugar no céu ou no paraíso. Eu não acredito que os dois homens que realizaram os ataques em Bondi, ou aquele jovem na Síria que atacou os soldados americanos e o intérprete civil, tivessem essa fantasia sobre 72 virgens no paraíso. Acho que se tratava de defender seu povo, defender suas terras, de participar de uma guerra travada por estrangeiros contra seu povo, sua religião, sua terra, há séculos. Essa é a estrutura. É isso que você percebe quando realmente lê o que esses homens e mulheres dizem, quando realmente entende o que os motiva. E eu vi isso no Iraque. Nós capturávamos combatentes estrangeiros e depois os interrogávamos. Por que você veio ao Iraque lutar contra nós? Porque vocês estão matando muçulmanos. Porque invadiram o Iraque, estão ocupando o país e matando o povo iraquiano. Eu vi os vídeos na internet, vi as fotos de Abu Ghraib, vi o que vocês estão fazendo em Guantánamo e vim aqui para lutar contra vocês. Sabe, havia alguns desses combatentes estrangeiros no Iraque que realmente acreditavam nos aspectos teológicos defendidos pela Al-Qaeda e por outros grupos? Certamente. Mas a grande maioria deles, quando você olhava o que diziam, por que estavam lá, era porque sentiam que estavam defendendo seu povo. Sabe, o mesmo motivo pelo qual os fuzileiros navais e soldados americanos estavam no Iraque. Em 2006, 3 anos após a invasão americana do Iraque, 4 anos e meio depois dos ataques de 11 de setembro, segundo uma pesquisa da Zogby feita por volta de março de 2006, 3/4 dos soldados e fuzileiros navais americanos diziam que estavam no Iraque para proteger os Estados Unidos de outro ataque como o de 11 de setembro, porque o Iraque teria estado envolvido no 11 de setembro. Certo? Ou seja, o que temos, essencialmente, são os jovens homens e mulheres que compõem as Forças Armadas Americanas, as Forças Armadas Ocidentais, com uma visão de mundo basicamente igual à dos homens e mulheres que compõem os exércitos do Estado Islâmico ou da Al-Qaeda. Ou sabe, você pode levar isso para as SDF. Fale com os curdos que lutam lá. Pelo que você está lutando? Nós estamos protegendo o nosso povo. Do que você está falando? Por que você está me fazendo essa pergunta? E então, bem antes do Natal, é hora de compreender essa unidade, a humanidade compartilhada que todos esses homens e mulheres possuem, enquanto se matam uns aos outros. Eles estão se matando essencialmente pelo mesmo motivo. E claro, nenhum deles parece entender que as pessoas que se beneficiam dessa matança não têm nada em comum com eles, não querem nada em comum com eles. Certo? Quero dizer, eles fazem parte de uma classe dominante. Então o horror disso é simplesmente, grotesco. E o que vimos acontecer em Bondi Beach? Vou apenas dizer isso. Me surpreende que não tenhamos visto mais disso. Sabe, me surpreende que não tenhamos visto mais ataques como aquele. Sim. Muito obrigado, Matthew, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Certo. Obrigada.